O verão está chegando e uma regata vai muito bem nessa época. Ela pode ser usada em casa, para dar um passeio, para trabalhar ou ir à academia. É uma peça muito útil em vários momentos da nossa vida. Fica comigo até o final para aprender a costurar essa regata. Olá, eu sou Rutiana Sobrinho e aqui é um canal de costura e modelagens de roupas, principalmente as femininas. Se gosta desse assunto, se inscreva para ficar por dentro de todas as técnicas e dicas que eu posto por aqui. E agora, sem mais delongas, vamos direto para a aula de hoje. E eu já começo com uma dica bem legal para saber se a malha que você tem em mãos vai ficar boa no seu molde. É só medir como você está vendo aí na imagem. Bom, o molde tem 1/4 da circunferência, então tem que fazer essa medida 4 vezes. Como é uma regata, tem que medir na reta dos seios. Se fosse uma bermuda ou uma calça, teria que medir na reta do quadril. Coloque um alfinete aí para marcar. Depois de fazer a medição, passe a malha em volta do corpo na reta dos seios. Encoste a beirada dela com o alfinete. Observe se não está muito esticada, deformando as suas características. Esse modelo não é muito justo no corpo, pode ter um leve ajuste, mas sem ficar apertado. Depois da análise feita, agora é hora de cortar o tecido. Então dobre a malha um pouco maior do que a largura maior do molde, com a mesma medida em toda a sua extensão. Encoste o centro de um dos moldes, frente ou costas, na dobra do tecido. O meu molde não tem margem de costura e nem bainha, então é preciso acrescentar isso no tecido. Olha, se você gosta de fazer as suas próprias roupas, mas tem dificuldade de criar os moldes ou mesmo não quer ter trabalho com isso, saiba que eu tenho feito moldes para facilitar a sua vida. E o mais legal é que você compra um molde por um preço bem em conta e ainda vê o tutorial da costura da peça com várias dicas aqui no canal. Moldes prontos quase sempre vão ter que sofrer algum tipo de ajuste. Isso é normal porque nosso corpo não é padrão e os moldes são. Mas com as variadas aulas que tenho aqui no canal, você consegue fazer as modificações nos moldes, porque eu sempre faço uma aula tentando me passar por um iniciante. Por isso minhas aulas geralmente são mais detalhadas, para ajudar você de verdade. Meus moldes geralmente são de uma grade de 8 tamanhos. Visite o meu site e veja quais os modelos que já tenho por lá. O link do site está na descrição, logo aqui abaixo deste vídeo que você está assistindo agora. Eu fiz o acabamento da regata com revel, mas se você tiver prática, pode fazer com viés. Então aí eu repeti o mesmo processo de corte da regata. Para costurar a peça, posicionei direito com direito, então a parte de cima é a frente e a de baixo costas. Coloquei uns alfinetes aqui só para facilitar para mim, mas não há necessidade. E agora eu vou costurar aqui as laterais e os ombros. Sempre dê uma olhada na descrição dos vídeos. Sempre faço indicações de algum tutorial que pode te ajudar ou alguma outra informação eu também deixo por lá. O mesmo processo que eu fiz na regata, eu repeti aqui no revel. Então, eu costurei ombros e laterais e com a diferença que aqui eu passei overlock na barra. E do outro lado, depois que eu fui costurar, que eu vi que tinha um buraquinho aqui, ó, bem pequenininho. Aí depois eu vou dar uns pontinhos ali para ele não continuar abrindo, porque o tecido é todo furado, né? Então pode correr o risco de ficar abrindo. Com a regata com o direito para fora e o revel com o direito para dentro, eu coloco a regata dentro do revel, encaixando frente com frente, costa com costas e ombro com ombro.
alfinetar e volto para mostrar. Eu já alfinetei aqui e é bom encaixar bem certinho costura com costura dos ombros para ficar com bom acabamento. E agora, por enquanto, eu vou costurar somente os decotes. Eu já costurei em toda a volta dos decotes, emendando o revel com a regata. Vou colocar aqui para dentro para você entender melhor o que eu fiz. Não estou mostrando toda hora na máquina, porque é uma costura simples e também para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. O mais importante aqui é você pegar o passo a passo. Então, costurei aqui e agora eu vou te mostrar como fazer o acabamento das cavas. Se você quiser que a emenda das costuras casem perfeitamente, pega essa dica. Basta colocar as margens desencontrando. Então, por exemplo, aqui no ombro, que tem a emenda da regata com o revel, eu coloquei aqui a margem da regata para cá e a do revel para lá. E aí tem que colocar essa costura aqui de baixo, ó, junto com essa, na mesma reta, ó. Tem que alinhar. E aí quando passar a costura aqui, elas se encaixam perfeitamente. Mudei a posição aqui da regata para ficar melhor para você visualizar. Para fazer esse acabamento da cava, tem algumas maneiras de fazer. A que eu mais gosto é essa que eu vou te explicar e eu acho ela mais fácil também de entender. Eu gosto de imaginar que a peça já está pronta. Então, eu viro essa beirada aqui para dentro das duas, como se ela já tivesse acabado, ó. Aí coloco um alfinetinho aqui para segurar. Essa parte tem que ter bastante atenção para não fazer confusão, tá? Ó. Então, se tivesse pronta a peça, seria mais ou menos assim, né? Lógico, com o acabamento certinho ali. Então, agora eu venho por dentro. E vou pegar essa parte que eu joguei para dentro e ali que eu vou costurar, ó. Onde tá aqui o alfinete. Ó. As duas partes aqui, ó. Vou soltar o alfinete só para juntar certinho ali, ó. Então, se eu pegar as duas partes aqui, ó, é a mesma coisa de estar preso com o alfinete, tá? Então, agora eu jogo aqui pra dentro e vou costurando em toda a volta. Aí tem que encaixar aqui as costuras, né? Vou costurando em toda a volta. Só que eu tenho que ir puxando, porque ela vai ficando tipo um sanduíchezinho. Eu vou alfinetar aqui pra te mostrar melhor. Eu achei melhor alinhavar pra ficar mais fácil aqui, porque o tecido é muito furado. Mesmo assim, ó, coloquei um alfinete aqui emendando as costuras embaixo do braço. E aí, eu vou costurar aqui, ó. Porém, eu vou começar ela um pouco pra cá, ó. Porque depois ela começa a embolar ali. E eu tô mostrando mais aqui do que na máquina, porque na hora de colocar na máquina ele fica muito embolado e fica difícil pra você entender. Então, só seguindo aqui a mesma costura, ó. Eu vou começar ela daqui e vou até onde der ali em cima. Depois eu vou pelo outro lado. Então, aqui eu fiz aquele mesmo esquema de desencontrar as costuras. E aqui não pode um lado ficar mais esticado do que o outro. Por isso que é bom também já alfinetar ali as costuras. Vou alinhavar um pouquinho mais longe da beirada, só para facilitar na hora de colocar ali na máquina.
Daqui para lá começa a complicar, porque aqui eu tô embutindo a cava para dentro, né? E aí eu tenho o ombro que tem aqui uma costura estreita, um espaço, aliás, estreito. Então eu vou ter que ir puxando essa costura aqui para fora, ó. Mas eu não posso pegar nos tecidos que estão aqui dentro, ó. É só no de fora. Tá percebendo que tá embutido? Aí eu continuo até onde dá. Na hora que estiver passando na máquina, fica mais fácil, porque é que eu tô alinhavando, né? E a costura tem que encaixar ali, então um lado não pode ficar mais esticado que o outro. Sempre puxando essa parte pra fora aqui, ó. A mesma coisa do outro lado. Que eu não vou continuar aqui, porque tá ruim a posição pra mim aqui. Tá ruim. Mas acho que deu pra entender, né? Então, agora na hora de costurar, eu vou ter que fazer assim, ó. Tá vendo? Quando eu puxo ali, fica embutindo. Eu vou ter que começar daqui pra lá, e vou puxando a costura pra fora, encaixando as duas partes. Depois eu paro, porque vai ficar um momento, vai ficar ruim pra passar, aí eu começo daqui pra lá, entendeu? Então, agora eu vou começar daqui pra lá, ó. Quando você acabar de assistir essa aula aqui, vai na descrição aqui abaixo que tem um vídeo lá de calça legging com uma outra forma de medir a malha. Aqui, ó, eu vou começar do outro lado, porque já fica ruim pra passar essa parte toda pra lá, ó. Então, eu vou começar do outro lado. Aqui foi onde eu comecei a costura, ó. Aqui a emenda embaixo do braço, né? Agora eu vou começar de novo daqui pra cá, fazendo o mesmo processo. Aí eu não vou alinhavar nem alfinetar não, porque é só seguir na sequência, né? Lá eu alinhavei pra te mostrar. Se tiver um pouco de prática, não precisa nem de alinhavar. Ó. A cava já ficou embutida. Depois de costurar as duas cavas na overlock, eu vim aqui na máquina reta e passei duas costuras aqui, ó. Uma na beiradinha e outra mais larga, com a largura de um pé de máquina. Aqui na bobina eu enchi com fio de overlock e em cima com linha comum. Você tem que pegar um pedaço do tecido e fazer um teste na máquina aqui para ver se vai ficar bom. Usei também aqui, ó, o pé calcador de teflon, né? E aqui a agulha ponta bola. Então, isso tudo vai ajudar a ficar bom o acabamento. Porém, cada malha reage de um jeito, né? Então, você tem que fazer um teste aí para ver se vai ficar bom.
Aí eu vou repetir esse mesmo processo aqui no decote. Então, vou passar uma costura bem na beirada e outra mais larguinha com a largura de um pé de máquina. Depois de terminar a primeira costura, ela ficou assim. E agora, para a segunda costura, eu vou encostar a lateral do pé calcador na beirada aqui do decote. Faço isso de fora a fora. Vou mostrar só um pedacinho porque a costura é tudo igual, né? E para não ficar aí um vídeo muito cansativo. Então, agora eu venho costurando, seguindo aqui o decote. Já estou quase finalizando aqui a segunda costura e para o arremate eu gosto de fazer assim, eu puxo as duas linhas para o lado avesso, dou um nó nelas e depois eu corto aqui o excesso, venho com essa aqui costurando e trespasso um pouquinho em cima da costura que está aqui no início. Aí eu puxo as linhas para o lado avesso, dou o nó também e corto os excessos. E aí fica assim. A peça já está finalizada e já vou te mostrar alguns detalhes que ficou faltando, que eu não mostrei o processo porque é extremamente simples. Eu vou falar aqui e você vai entender. Então a frente ficou assim e as costas assim. Então o que ficou faltando mostrar aqui? Ficou faltando mostrar a bainha. Então, eu passei o overlock na beirada da barra, virei para dentro, passei uma costura com a largura de um pé de máquina, uma costura reta. Depois eu vim com outra costura em cima aqui da overlock, para não ficar levantando aqui essa beiradinha. E também pro lado de cá ficar com duas costuras, ó. Para ficar igual nas cavas. Aqui na lateral, na emenda da costura, eu juntei o revel com aqui a regata e passei uma costura reta aqui bem rente à emenda. Para na hora que for vestir, o revel não ficar levantando. Então ele tá preso aqui, ó. Então foram esses detalhes que ficaram faltando e agora você vai ver a peça no corpo. Você viu aí que essa é uma peça que não é difícil de fazer, né? Porque ela não tem muita complexidade. Mas é preciso fazer testes com a malha na máquina antes de cortar. Para ver aí se precisa de modificar a largura do ponto, se precisa ajustar alguma coisa. Enfim, faça os seus testes antes. Agora veja a mensagem que Deus tem para você hoje. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tiago 1:22. Muitos têm acesso à Bíblia hoje em dia, como você que está me ouvindo agora, mas poucos a praticam. Então a palavra de Deus entra no ouvido e sai pelo outro. Essa pessoa não permite que a palavra faça diferença em sua vida. Só que aí tem um problema, pois existe um outro texto que diz que a palavra de Deus não volta vazia.
Ou seja, ela deixa algo em você e nesse caso, daquele que é somente ouvinte, ela deixa ao menos a informação. Então você que me ouve agora, mesmo que não tome atitude de ser um praticante da palavra, jamais poderá dizer que nunca a ouviu. E um dia Deus, o próprio Deus, irá te pedir conta disso. E o que você irá apresentar a Ele? Então eu te aconselho hoje, seja praticante e não somente ouvinte. Que Deus te oriente com essa palavra. Eu fico por aqui, mas te indico que assista esse vídeo que eu faço a costura de outra peça em malha. Fica com Deus, até a próxima, tchau!